Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre as questões de análise estrutural do concurso do TJPA. E para continuarmos, estamos aqui com a minha prova impressa. Nós vamos analisar nesse modelo de prova as questões 94 e 95, que estão associadas a essa viga aqui. Vocês podem ver na imagem. E o comando da questão diz o seguinte: com base na figura precedente, que apresenta em esquema unifilar o carregamento de uma viga biapoiada com vão de 8 metros, julguem os itens que se seguem. Item 94. O diagrama de momento fletor pode ser obtido derivando-se a função da força cortante em relação à coordenada do eixo da barra. E o item 95 diz que a força cortante que atua sobre a viga no ponto médio do vão é de menos 80 kN. Então, para resolvermos a nossa questão, eu tenho aqui o nosso esquema, nosso desenho, e aqui eu tenho justamente a viga, que é apresentada na questão, onde ela tem um carregamento distribuído. No entanto, esse carregamento não é uniforme. Ele é apenas uniforme em parte do vão. Então aqui na primeira metade eu tenho 40 kN por metro. E na segunda metade eu tenho 20 kN por metro. Ou seja, a metade. E aqui embaixo eu vou ter um esquema, um diagrama de corpo livre, onde eu vou ter as resultantes de cada carga distribuída e as minhas reações de apoio. No ponto A, que eu chamei aqui, no ponto B. Essas reações eu chamei de VA e de VB. E para sermos bem direto ao ponto, primeiro eu vou fazer uma abordagem bem direta e depois disso eu vou explorar um pouco mais a parte teórica. Então, analisando logo o nosso primeiro item, o item 94, nós precisamos saber as seguintes informações. Em termos de carregamento, nós vamos ter a seguinte correlação. Nós vamos ter a carga, que eu vou chamar de Q, certo? Depois nós teremos o esforço cortante, que eu vou chamar de V. E depois vamos ter o momento fletor, que eu vou chamar de M, certo? E se eu integrar o símbolo da integral, se eu integrar a minha carga aqui, eu vou ter esforço cortante V. E se eu integrar o meu esforço cortante V, eu teria meu momento M, certo? Em contrapartida, nós também podemos escrever da seguinte maneira. Deixa eu ajeitar aqui. Vou desenhar aqui a volta, certo? Muito bem. Então tem a seta de volta. Por outro lado, se eu fizer uma derivada dy dx, certo? Símbolo da derivada, eu vou estar voltando. Então, se eu derivar, deixa eu fazer aqui também, dy dx, certo? Então, se eu derivar o momento, eu terei o cortante. E se eu derivar o cortante, eu terei a carga, certo? Repetindo, eu tenho a carga. Se eu fizer uma integral, eu terei o cortante.
E se eu fizer uma integral no cortante, eu teria um aumento. Agora voltando. Com o momento fletor, se eu fizer uma derivada, eu teria o cortante. E derivando o cortante, eu teria a carga. Então já preciso saber disso. E a minha questão pergunta o seguinte. O diagrama de momento fletor pode ser obtido derivando-se a função da força cortante em relação à coordenada do eixo da barra. Nós podemos ver aqui que isso está o quê? Errado. Por quê? Porque se eu derivar a função da força cortante, como diz aqui, se você derivar a função da força cortante, você terá o quê? Você vai ter a carga. Então, para eu obter um momento fletor, em vez de derivar a força cortante, eu tenho que fazer o quê? Integrar. Então, o item está... Deixa eu anotar aqui. Item 94. Item 94. Está o quê? Errado. Certo? Outro ponto, outra questão, a 95, pergunta que a força cortante que atua sobre a viga no ponto médio do vão é de menos 80. Pois bem, é de amplo conhecimento que para uma carga distribuída nós teremos o seguinte diagrama de força cortante, certo? Eu terei aqui a minha reação de apoio e depois ela vai variando de forma linear. Nesse caso, como eu vou ter uma variação na minha carga, então eu vou ter também uma mudança na variação da intensidade do cortante, certo? Vocês podem ver aqui, se a carga fosse totalmente uniforme, então esse aqui seria uma reta, de uma ponta até a outra. Mas como tem uma mudança na intensidade da carga, então em determinado momento eu vou ter essa mudança aqui, na minha taxa de variação. Então, sabendo dessa informação, nós podemos analisar, escolher um dos lados para analisar. No meu caso, eu vou analisar a partir da esquerda, pelo ponto A. Se nós encontrarmos a reação de apoio, nós vamos poder fazer o quê? Calcular essa diferença aqui, certo? Do ponto VA para o ponto VB. Então, primeiro eu vou calcular minha reação de apoio. Eu posso fazer isso como? Aplicando uma somatória de momentos no ponto B, certo? Porque se eu aplicar a somatória de momentos no ponto B, eu vou eliminar justamente o VB. Vamos lá então. Então, somatória de momento no ponto B é igual a VA, certo? VA vezes a distância até o ponto B, que no caso aqui é 8. Nesse caso aqui, no sentido horário, eu vou ter um momento positivo, que no caso VA em relação ao meu ponto de apoio está movendo no sentido horário. E as minhas resultantes aqui, a resultante das cargas distribuídas, vocês podem ver que em relação ao ponto B eu teria um movimento anti-horário, então vai ser negativo. Então eu terei menos RQ, vou chamar de RQzão, vezes o braço de alavanca, que é 6. Menos RQzinho
vezes 2, certo? Isso tudo tem que ser igual a 0. Vamos lá então. Agora eu vou calcular as minhas resultantes. Aqui é riquezão e a riquezinho. Nós sabemos que para uma carga distribuída retangular, a resultante nada mais é do que a área, certo? E essa força resultante ela vai estar no ponto médio, como vocês podem ver aqui, nesse diagrama de corpo livre. Então a minha resultante aqui de riquezão vai ser 40, a minha altura, certo? Como se fosse a altura 40 vezes 4, e o RQzinho vai ser 20 vezes 4. Então vou substituir direto aqui. Então eu vou ter que VA vezes 8 menos 40 vezes 4 vezes 6, certo? Esse 40 vezes 4 é o RQzão, menos 20 vezes 4 vezes 2 igual a 0. Aqui eu vou ter 8 VA menos, então 4 vezes 4 vai dar 16. Vou repetir o 0 aqui. Vezes 6 menos, aqui eu posso fazer direto, né? 2 vezes 4 é 8, vezes 2, 16. E vou repetir o 0, que é igual a 0. Então aqui, para facilitar a minha vida, eu posso fazer o seguinte: 8 VA menos 160, esse 6 eu posso desmembrar ele, vezes 3 vezes 2, certo? Menos 160 igual a 0. Aí aqui eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso fazer 16 vezes 2, certo? 16 vezes 2, que vai dar 32. Perfeito? Agora vamos multiplicar por 3. E para fazer isso eu posso simplesmente somar esse 32 3 vezes. Então isso aqui, como se fosse vezes 3. Então vou somar aqui. 2 com 2 com 2, 6. 3, 3, 3, 9, certo? Mas não se esqueça que eu tinha um 0 aqui, que é como se estivesse multiplicando por 10. Então vou acrescentar esse 0 no final também. Então vai dar 960, certo? Então isso aqui vai dar quanto? 960. Menos no caso. Vou repetir o sinal. Então tem aqui 8VA menos 960 menos 160 igual a 0. Então posso fazer o quê? Esses dois negativos passam para o outro lado positivos. E o meu 8 que está multiplicando passa dividindo. Então vou fazer por etapas. VA é igual a 960
que fica positivo do outro lado, mais 160 dividido por 8. Perfeito. Então agora aqui eu posso adicionar o 160. Vou fazer aqui no meu rascunho 160 somatório. Então eu vou ter aqui 0. Aqui eu vou ter 12, né? Vai 1. Então 1 com 9, 10, com mais 1, 11. Então o total é 1120. Então VA é igual a 1120 dividido por 8. Então VA vai ser igual a... Vamos fazer essa divisão aqui. Então posso fazer aqui no meu rascunho. Dividido por 2. Por 8, perdão. Então posso pegar primeiro aqui o 11, certo? Então aqui vai 1. 1 vezes 8, 8. Aí eu faço a diferença. 11 menos 8, 3. Abaixo 2. Aqui no caso já dá uma divisão exata, né? Dá por 4. 4 vezes 8, 32. Faço a diferença aqui, que vai dar 32 menos 32, 0. Aqui sobrou um 0, certo? Então ele vem aqui pro final. Pronto, vai dar, ou seja, VA é igual a 140 kilonewtons. Perfeito. Muito bem. Então agora eu já sei o meu VA, certo? Então eu preciso calcular essa diferença entre o ponto A e o meu ponto médio. Como é que eu faço isso? Apenas usando... Posso usar o raciocínio lógico, né? Eu tenho aqui no caso uma função do primeiro grau. Então eu vou ter o VA e esse VA vai decaindo. Então eu teria o seguinte. Então posso escrever a fórmula do momento do esforço cortante aqui. Dessa reta, certo? Descendente. Então eu vou ter que... Eu terei que... Pela convenção técnica padrão, eu terei que as forças para cima, elas são positivas, certo? E as forças para baixo, elas são negativas. Então eu terei que, eu posso escrever aqui a função do esforço cortante em função de x, onde x é o meu eixo aqui, certo? O comprimento da peça horizontal vai ser igual a VA, fazendo a partir da esquerda, certo? Então eu tenho esse valor inicial VA, que é a reação de apoio, que é o cortante máximo, e ela vai decaindo. Menos, posso escrever aqui Q vezes X, certo?
Então, na metade do vão, ou seja, essa equação aqui, nada mais é do que esse gráfico aqui, certo? Do esforço cortante. Então, a partir do gráfico, eu escrevo a função. Ou a gente pode calcular diretamente. Vocês já vão perceber isso agora. Então, no meio do vão, que é 4 metros, eu terei que ver d para x igual a 4 é igual a VA, que é 140, que é uma constante, menos o Qzão, que é quanto? 40 km/m. 40 vezes 4, certo? Então eu vou ter 140 menos 4 vezes 4, 16. E o zero aqui. Então, eu vou subtrair aí e eu colocar o sinal do menor. 160 menos 140 vai dar 20. E o sinal é negativo. A unidade que a gente está usando na questão é kilonewtons. Então, o esforço cortante no meio do vão ele é menos 20 kN. Ou seja, o item 95 é errado também. Também está errado, certo? Então, pessoal, eu tentei propor aqui uma abordagem mais direta possível, mesmo assim o vídeo se alongou um pouco. E talvez eu grave um outro vídeo explicando melhor essas correlações aqui entre as funções do esforço cortante, do momento fletor e da carga, porque assim vocês conseguem ter um embasamento teórico e aplicar de forma mais direta também, principalmente no contexto de concurso público. Então talvez eu faça esse segundo vídeo, detalhando um pouco mais aqui essa parte teórica. Mas por enquanto, acho que é o suficiente para entender a questão e resolver ela da forma mais objetiva possível. Eu agradeço a atenção de todos e até o próximo vídeo.